Este é um tema interessante e bonito, e de facto nós precisamos de refletir sobre ele e talvez descermos os patamares da obsessão pelo dinheiro, pelas finanças, pelos déficits, e começar a pensar nas pessoas, a falar nas pessoas, na situação concreta das pessoas. E por isso políticas solidárias e que vão de encontro à dignidade do ser humano, que deve ser de facto o pensamento constante daquilo que nós somos, da civilização que queremos construir, e como é importante de facto começarmos a pensar numa civilização renovada e até mesmo uma nova civilização. Então, como introdução para esta reflexão, gostaria de partilhar convosco o seguinte: preocupa-me os valores que perdemos diante daquilo que é a democracia, e nela e por ela falamos da liberdade, da autonomia, e com ela a perda de capacidade para sermos nós a governar os nossos destinos. Preocupa-me que as gerações vindouras estejam já endividadas até o pescoço e que não experimentem o que é ser livre para agir de acordo com a sua própria vontade. Os outros é que vão governar-nos, ou que já estão a governar-nos, porque alguns de nós desbarataram valores e não souberam viver de acordo com esses tais valores que custaram suor, lágrimas e a vida a tanta gente. Também me preocupa o péssimo exemplo que a nossa geração está a dar às nossas crianças. Lembram-se de falarmos, e de continuarmos a falar, parece, tanto daquele espetáculo deprimente de má criação, vinda da Casa da Democracia, o Parlamento Regional, onde o respeito, valor essencial da democracia, fica à porta, ou então nem sei se chega à porta, não estou lá para ver. Também nos lembramos como os adversários eram tratados, como se lidava com as estruturas democráticas do nosso país, o desrespeito constante com ofensas em gestos e palavras asquerosas traduzidas em linguagem de calhau, e tudo o que nós vimos e nós, os vivos e atentos, sabemos, porque vimos e ouvimos de toda esta realidade. Ora, tudo isto é o que se chamava, ou que se pretendia chamar, democracia na nossa região. Resultou na vergonha das contas camufladas, na pobreza da convivência, onde o clima de crispação e de irritação de uns contra os outros é uma constante. Assim, urge tomarmos conta desta realidade, vê-la com olhos de ver e encetar novas propostas que nos salvem. Chega de mentiras, chega de promessas patéticas que ninguém acredita, e ponto final em seguir pessoas e caminhos que nos levam para o abismo. Não se podem seguir pessoas, não se pode seguir pessoas. As pessoas acabam, as pessoas passam. Temos que ter ideias, temos que ter valores, e seguir ideias e seguir valores. Não somos um rebanho cego, não pode ser, a Maria vai com as outras. Temos vontade própria, inteligência e sabedoria para nos organizarmos e seguirmos caminhos de verdade que criam uma sociedade equilibrada, honesta e em saudável convivência. Isto tem que ser possível, tem que ser uma realidade entre nós. Então, eu gostava de pensar convosco, de refletir convosco sobre a dignidade do ser humano, que seja este o tema principal da minha reflexão, dentro desta dinâmica das políticas solidárias. E então cabem três questões do filósofo Kant, que é o que posso saber, o que devo fazer e o que me permito fazer. Então, o que posso saber? Primeiro posso saber que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. E isto não devemos ter vergonha disto, porque isto vai levar-nos a considerar-nos semelhantes e irmãos uns dos outros. E o Papa tem falado nisso, da civilização que assente na base da fraternidade. Não temos que ter vergonha disto. Os partidos políticos não têm que ter vergonha desta linguagem. É preciso, se ela não existe, é preciso restaurá-la, para que de facto nos encontremos
numa dignidade para a pessoa que seja universal. E então hoje a dignidade é fruto da humanização. E o Papa Francisco diz que a dignidade é uma palavra-chave. E foi dito no discurso no Parlamento Europeu a 25 de novembro do ano passado. Ora, nem todos praticam esta concepção, pois não basta, diz o Papa, pois não basta entender, é preciso atingir a compreensão, a emoção e agir em conformidade. Promover a dignidade da pessoa significa reconhecer que ela possui direitos inalienáveis de que não pode ser privada por arbítrio de ninguém, e muito menos para benefício dos interesses económicos, disse o Papa no Parlamento Europeu. Que é talvez daqueles discursos que vão ficar para a história deste pontificado. E então a dignidade deve ser explicitada e pensada e vivida através de valores que são conhecidos de toda a gente. Pela liberdade, pela vontade. A hierarquia de valores é muito importante e é em si mesmo um valor. A autoconsciência, portanto, a consciência, porque de facto isto também é qualquer coisa, este descalabro em que nós vivemos é porque se perdeu a consciência e a noção desse valor, não se dá valor a ele. A igualdade de oportunidade também faz parte da dignidade. E aqui descobre-se o direito a ser diferente, para que não tenhamos depois o escândalo degradante na relação de uns com os outros. E aqui acontece o direito à diferença, é quando as características da nossa identidade não são ignoradas, nem são subestimadas, nem são contestadas, mas são, pelo contrário, valorizadas e fazem parte das nossas ações. E então o Papa, em Estrasburgo, lembrou: o lema da União Europeia é unidade na diversidade, mas a unidade não significa uniformidade. Uniformidade política, económica, cultural ou de pensamento. Portanto, também é preciso, de facto, encontrar esta clareza no direito à diferença. Mas também há o direito à igualdade. E aqui também há de ser muito importante. Quando as características não são motivos para exclusão, discriminação e perseguição. E hoje vive-se um ambiente de grave desigualdade. Este talvez seja um dos grandes problemas das sociedades do mundo de hoje. E o Papa tem falado imenso sobre esta questão da desigualdade. Segundo aspecto, o que devo fazer? Ora bem, talvez seja importante o fim da democracia da gravata lavada. É uma expressão que eu encontrei que acho que é interessante. Da classe letrada e asseada, a única merecedora do gozo dos direitos políticos da cidadania. E há aqui que, de facto, emerge tanta desigualdade. E isto leva depois a que se tenham práticas que excluem nos nossos dias. E então é preciso talvez retomarmos, irmos ao encontro, não serem só atendidos aqueles e aquelas que são chegados aos partidos ou que tiveram sorte, porque não pode ser por aí, mas distribuir, digamos, o respeito pelos direitos que todos têm, todos os cidadãos. E os partidos não podem ser ninhos onde uns se aquecem mais do que outros. Não pode. Têm que ser instrumentos para a igualdade, para levar à prática a igualdade e combater a desigualdade, porque senão ainda se acentuam mais as desigualdades. Então, talvez seja importante, nos tempos em que nós vivemos, que os partidos sejam o toque de consciência da Constituição, porque ela tem sido tão violentada e tão desrespeitada. Porque os objetivos da Constituição consistem em construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está lá escrito, portanto não precisam que eu os leia. E então o Papa agora na viagem que fez à América Latina, no discurso que fez num encontro com as classes
os meios pobres, as classes populares, tenho a impressão que foi isso, e ele diz que hoje é preciso garantir o desenvolvimento para todos, erradicar a pobreza e tudo o que conduz à marginalização. E então falou de uma coisa muito interessante, que é o direito dos 3 T's: a terra, o teto e o trabalho. Os 3 T's. E a nossa Constituição, neste aspecto, é muito clara e reflete claramente uma feliz combinação de direitos humanos e de direitos dos cidadãos. É importante haver essa conjugação e essa combinação na prática dos partidos. Os direitos económicos e sociais são a condição essencial para a realização das liberdades, ou seja, da democracia, e não ao contrário, como muita gente entende e pretende impor a todos. Agora, dois elementos cruciais para que tenhamos uma sociedade saudável: cidadania democrática, onde a igualdade é importante, a igualdade política, condições socioeconómicas básicas para todos, e todos têm que ter acesso. E esta igualdade não quer dizer que seja como alguns sistemas políticos já experimentaram e que nós vimos que falharam. E eu costumo dizer assim: é que eu tenha, posso até ter muito, mas que à minha volta não tenha ninguém que não tem nada. É só isso. E não é nada contra os ricos, nem contra que uns tenham mais do que outros, mas é que não exista ninguém que não tenha nada. Isso é que não pode ser. Portanto, a igualdade de condições económicas, socioeconómicas, exige uma correta intervenção das políticas públicas, programas de ação do Estado. Por exemplo, contra a fome. É impressionante, é grave, é uma ofensa a Deus, aos nossos valores, à nossa dignidade, à dignidade humana, que nós tenhamos que saber de notícias hoje que no nosso país, na nossa região, existem pessoas a passar fome. Eu acho que isto é grave e deviam-se tocar os sinos a rebate de todas as igrejas para lembrar a todos os organismos que, de facto, é um crime isto, é uma violência contra os direitos humanos. Então era preciso programas contra a fome, contra a pobreza, contra a degradação do sistema de saúde e de educação, que também tem sido uma coisa bárbara e que vai preocupando tanto a nossa sociedade, e de modo especial aquela camada mais idosa que tem que experimentar mais o sistema de saúde, e os jovens o sistema de educação. Terceiro aspecto, o que me permite fazer. Então aqui devemos talvez ressalvar o seguinte: é preciso combater o descrédito dos cidadãos nas instituições políticas e nos políticos, descrédito na ação política e na capacidade transformadora da política, desmontar a ideia tão generalizada que nos dá a política hoje do salve-se quem puder, acabar com a ideia de que a política serve a alguns para se arranjarem na vida, atenção à violência, ao banditismo, que tem sido uma coisa tremenda, e à consequente onda de insegurança que está em crescendo na nossa terra. As pessoas vivem hoje amedrontadas, os idosos, e nós, como vocês sabem, nós temos hoje muitos idosos a viverem sós, e o drama da noite, o estar à noite em casa só, é dramático. E há muita gente na nossa terra que, de facto, passa por essa experiência terrível. É idoso e vive só. Não sei, também era preciso pensar nesse aspecto. Não sei como é que se poderá fazer. Se fosse um lar para pernoitar, as pessoas... Eu acho que o ideal dos lares seria esse, hoje. Era existir um lar onde as pessoas só iam dormir. Podiam eventualmente haver um lanche à noite e de manhã um pequeno almoço, mas durante o dia estavam no seu cantinho, porque muitas vezes quando se tira um idoso do seu cantinho, dos seus tachos, das suas coisinhas, daquilo que foi a sua vida, a sua história, e às vezes são histórias de 60 e 70 e 80 anos, eles acabam por morrer logo quando vão para os lares, quando são tirados daquele ambiente. Até às vezes vão para a casa de um filho e é dramático. E então eu acho que uma ideia interessante seria criarmos
lares onde as pessoas só iam dormir. Porque, de facto, às vezes o problema é à noite para esses casos. Atenção ao emprego, porque, de facto, é o grande drama, é o maior drama. E sobre este tema o Papa Francisco diz: é tempo de promover as políticas de emprego, mas, acima de tudo, é necessário devolver dignidade ao trabalho, garantindo também condições adequadas para a sua realização. Isto implica, por um lado, encontrar novas maneiras para combinar a flexibilidade do mercado com as necessidades de estabilidade e certeza das perspectivas de emprego, indispensáveis para o desenvolvimento humano dos trabalhadores. Por outro, significa fomentar um contexto social adequado que não vise explorar as pessoas, mas garantir, através do trabalho, a possibilidade de construir uma família e educar os filhos. Hoje, acho que foi no Facebook, vi que havia uma empresa que incentiva os seus trabalhadores, ou os trabalhadores, neste caso, a gerarem filhos. Não sei se vocês viram isso. Eu fiquei muito contente com essa notícia, acho que é interessante. Tem vagas? Como? Tem vagas? Se tem vagas. A questão da imigração, que já foi aqui aflorada pelo Carlos, que tem sangrado a nossa população, esta é outra crise grave que nos vai afetando seriamente. E é a questão demográfica que vai ser mais difícil de resolver, penso eu, do que a questão económica. A mentira, como regra para ganhar eleições ou para apresentar índices de popularidade elevados. Portanto, a mentira, de facto, hoje, na política, não vou dizer que é geral, não quero correr esse pecado, ou cometer esse pecado de generalizar, mas, de facto, aqueles que são os principais responsáveis na política, na governação, mentem compulsivamente, descaradamente. E isto é terrível. Isto é horrível. A insegurança que se manifesta e a desconfiança nas instituições. A mentira é como regra para ganhar as eleições e ter popularidade alta. A guerrilha constante que se viveu entre nós contra Lisboa. Isto também não é um caminho. As pessoas hoje não querem isto. Não querem isto. Nós não queremos ser independentes. Isso, chão que já deu uva, isso não serve. Portanto, nós somos uma pátria, somos portugueses, gostamos de ser portugueses. E, portanto, libertar-se deste clima de guerrilha constante com Lisboa. Esse clima de guerrilha permanente contra Lisboa deixou agastado o povo da Madeira e em nada beneficiou a Madeira, ao contrário daquilo que sempre se pretendeu passar, ou aquilo que fez passar a propaganda. A falta de transparência também é outro elemento que é preciso acabar. As dívidas ocultas, demasiado otimismo que maquilha os insucessos e os desaires. Portanto, a verdade é o que é. E as pessoas hoje admiram também as fraquezas de cada um. Quer dizer, como é que uma pessoa que tem responsabilidades não é um super-homem, não é um herói, quer dizer, é um homem como os outros, é uma pessoa como as outras pessoas. Tem coisas boas e tem coisas menos boas. E apresentar-se assim, ser assim, as pessoas gostam disso, porque isso manifesta seriedade e honestidade. E a honestidade e a seriedade permanente têm que ser uma realidade. E, por fim, não ter medo de promover uma pedagogia da indignação sem ressentimento. Portanto, indignarmos, lutarmos contra aquilo que é injustiça, aquilo que é violência contra os direitos, contra os valores, contra os princípios, mas sem criar ódios ou rancores, quer que seja, nem ressentimentos de ordem nenhuma, porque isso também não leva lá. E agora eu apresentava-vos, tirado deste encontro que o Papa teve na Expo da Feira de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, quinta-feira, dia 9 de julho, em que ele explica 3 aspectos que me parecem muito relevantes. Este discurso que ele fez nesta exposição, eu acho que tem que ser lido por todos os políticos, porque é um discurso extraordinário. É o discurso mais, há quem esteja a dizer que é o discurso mais importante que ele fez até agora no seu pontificado. Então, 3 pinceladas sobre aquilo que ele lá disse. É que a primeira tarefa é pôr a economia ao serviço dos povos. Os seres humanos e a natureza não devem estar ao serviço do dinheiro. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir.
Esta economia mata, esta economia exclui, esta economia destrói a Mãe Terra. E tendo em conta isto que o Papa diz para o Dr. Ricardo, eu faço-lhe já uma pergunta. Seria possível proibir que se fizesse negócios com dinheiro, ou sobre o dinheiro, ou que o dinheiro seja possível fazer um negócio com dinheiro? Portanto, depois vamos ver a resposta. A segunda tarefa é unir os nossos povos no caminho da paz e da justiça. Os povos do mundo querem ser artífices do seu próprio destino, querem caminhar em paz para a justiça. Não querem tutelas nem interferências, onde o mais forte domina o mais fraco. Querem que a sua cultura, o seu idioma, os seus processos sociais e tradições religiosas sejam respeitados. Nenhum poder efetivamente constituído tem direito de privar os países pobres do pleno exercício da sua soberania. E quando o fazem, vemos novas formas de colonialismo, que afetam seriamente as possibilidades de paz e justiça, porque a paz funda-se não só no respeito pelos direitos do homem, mas também no respeito pelo direito dos povos, sobretudo o direito à independência. Portanto, isto é uma mensagem para aquilo que se fez em relação à Grécia. A terceira tarefa, e talvez a mais importante que devemos assumir hoje, é defender a Mãe Terra. E a encíclica que ele escreveu, Laudato Si, Louvado Sejas, é de facto um texto, um documento fabuloso, que nos põe a pensar sobre todas estas questões da ecologia. E hoje a ecologia, por causa da encíclica, começa a ser pensada a partir de uma ecologia integral. Portanto, é importante que existam grupos, movimentos, associações que defendem uma planta, um animal, que estão em vias de extinção. Mas, afinal, é preciso salvar tudo. Tudo está em causa. Porque a casa comum está em perigo. E então ele diz: a casa comum de todos nós está a ser saqueada, devastada, vexada impunemente. A covardia em defendê-la é um pecado grave. Vemos com crescente decepção sucederem-se, uma após outra, as cimeiras internacionais, sem qualquer resultado importante. Existe um claro, definitivo e inadiável imperativo ético de atuar que não está a ser cumprido. Não se pode permitir que certos interesses, que são globais, mas não universais, se imponham, submetendo Estados e organismos internacionais e continuem a destruir a criação. Os povos e os seus movimentos são chamados a clamar, mobilizar-se e exigir, pacífica, mas tenazmente, a adoção urgente de medidas apropriadas. Peço-vos, em nome de Deus, que defendais a Mãe Terra. Sobre este assunto, expressei-me devidamente na carta encíclica Laudato Si, que creio que vos será entregue na conclusão e que já fiz referência. E para finalizar, eu apresentava só mais alguns alertas que me parecem prementes e atuais. Não descuidemos os pobres ou a pobreza. Não pode ser aceitável termos na nossa sociedade tantos sem abrigo. Como é possível não existir um abrigo, um albergue, uma casa onde estas pessoas pudessem se assear e pernoitar? Nós não somos uma população muito grande, nós não somos uma cidade muito grande. Como é que é possível termos tantos sem abrigo dentro da cidade? Como é que é possível andar tanta gente a vasculhar caixotes de lixo? Vocês já deram um passeio ao cair do dia pela cidade? É uma coisa impressionante. Gente deitada pelo chão, uns a vasculharem o caixote de lixo. Como não nos indignamos com as filhas de pobres em frente aos locais de distribuição de alimentos? E cada vez há a este nível, eu acho que a pobreza traz-nos ainda mais pobreza. Porque estes organismos que apareceram de uma forma anarca para ajudar os pobres, estão a gerar mais pobres, estão a gerar mais pobreza. E está a ser, digamos, acaba por ser insultuoso a forma como às vezes procede em relação às ajudas que se fazem aos mais pobres. E portanto também isto aqui era preciso fazer-se alguma coisa, um organismo que coordenasse isto, para não haver tanta competição nas organizações de ajuda aos pobres.
É preciso dar um fim a esta sociedade da pedincha, onde uma parte é perseguida para dar e outra, a maior, de mão estendida à espera da esmola. E o Papa Francisco diz categoricamente: é necessário agir sobre as causas e não apenas sobre os efeitos. Diz o Evangelho: pobres sempre os tereis, mas podemos minorar a situação da pobreza. Como conclusão, na Bolívia, o Papa afirmou, tem uma frase neste discurso que ele fez, que eu acho que é muito interessante e que partilho convosco. O tempo, irmãos e irmãs, o tempo parece exaurir-se. Já não nos contentamos com lutar entre nós, mas chegamos até a assanhar-nos contra a nossa casa. Hoje, a comunidade científica aceita aquilo que os pobres já há muito denunciam. Estão a produzir-se danos, talvez irreversíveis, no ecossistema. Está-se a castigar a terra, os povos e as pessoas de forma quase selvagem. E por trás de tanto sofrimento, tanta morte e destruição, sente-se o cheiro daquilo que Basílio de Cesareia, citou um padre da Igreja, do século IV, em que ele diz, um dos primeiros teólogos da Igreja, e ele chamava, São Basílio de Cesareia, chamava o esterco do diabo. Reina a ambição desenfreada de dinheiro. E é este o esterco do diabo. O serviço ao bem comum fica em segundo plano. Quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez do dinheiro domina todo o sistema socioeconómico, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana e faz lutar povo contra povo e até, como vemos, põe em risco a nossa casa comum, a irmã e mãe terra. Para finalizar mesmo, amigos, a sociedade madeirense continua a precisar de libertação. Cada um, individualmente, deve fazê-lo. O coletivo faz-se com o contributo de cada um. Assim, deixemos que a razão fale mais alto e deixemos-nos conduzir pelo amor próprio. Concentremos-nos no desejo de libertação, aquilo que é o oposto dos nossos medos. Este é o amor que há de expulsar todo o medo. Vamos acender a luz da razão e aprender a sorrir dos temores. Este é o melhor remédio para a mudança de vida na nossa terra e da vida pessoal de cada um individualmente. O melhor remédio está aí. Não temerei o que virá, e venha o que vier, não pode vir por mal, se o mantiver a lucidez. E se eventualmente vier o mal, logo encontraremos forças para o vencer, porque o medo deixou de nos ensombrar a razão. Esta tem que ser, de facto, um dos lemas ou um dos pontos essenciais para construirmos uma sociedade mais humana, fraterna e justa.